Ei, pessoal, boa tarde. Tá todo mundo com o livro aí? Se não tiver, busca lá, corre lá. Vou aguardar um pouquinho, tá? Tô aguardando. E aí, conseguiram? Então vamos lá, como a tia falou na aula passada, toda aula a gente vai usar o nosso livro, tá? Para começar essa aula, vou só retomar o que eu falei na aula anterior, tá? Alguns assuntos que a gente falou na aula anterior. E também a tia cometeu um engano, né? Um erro assim. Porque eu corrigi com vocês a página 241, né? Que eu nem tinha ainda pedido, na página 241 do capítulo 3, tá? Então, no vídeo anterior eu já corrigi essa página. Mas algumas pessoas, né, me procuraram e falaram que eu não tinha nem pedido ainda, então eu cometi um pequeno equívoco. Então eu vou pedir para vocês, tá? Para fazerem essa página 241 no capítulo 3, tá bom? A gente tá grupo 2, capítulo 3, página 241. E aí eu já corrigi na aula passada, no vídeo da aula passada. Começo a aula corrigindo essas atividades. Tudo bem? Então, a gente, na aula passada, a gente falou sobre urbanização e industrialização. Lembram? A gente falou sobre mecanização no campo, industrialização, né? E a gente falou de como que as transformações urbanas, a partir dos processos de industrialização, a partir do crescimento industrial, isso modificou as formas de vida, de tempo, de relacionamento das pessoas e como que isso afetou o ambiente rural, né? No sentido da mecanização do campo. Lembra do tratorzinho que eu desenhei? Lembra? Deixa eu só pegar ele aqui. Que nosso tratorzinho aqui, ó. Então, esse tratorzinho, ele tá, lembrando, né, da última aula, ele tá significando para nós o processo de modernização da agricultura ou mecanização do campo, né? Quando a gente falou que foram introduzidas modernas técnicas de produção agrícola, né? Que isso fez com que o pequeno produtor enfrentasse muitas dificuldades, lembram que a gente falou? E aí houve uma grande leva de êxodo rural, da saída das pessoas do campo para virem morar na cidade. A gente falou que os processos de industrialização e urbanização estão associados, que eles não acontecem da mesma forma nos lugares diferentes do mundo. A gente falou que lá na Europa aconteceu bem antes do que no Brasil, né? A gente falou também que isso é diferente, os processos acontecem de forma diferentes, né, em diferentes capitais, né, por exemplo, se for numa metrópole, São Paulo, Rio, o processo de industrialização ele vai ter características bem diferentes, por exemplo, do que o processo de industrialização que aconteceu lá em Manaus, que eu já falei com vocês também. Então, só para a gente tentar entender, essa dinâmica toda está envolvida a quantidade de moradores, né, a quantidade de habitantes de um local, né, se essa cidade é caracterizada como uma cidade pequena, como uma cidade média, né, como uma cidade grande, uma metrópole nacional, né, ou uma metrópole, ou um centro regional, né, que exerce influência nas cidades próximas, cidades vizinhas, se é uma metrópole nacional exercendo influência no contexto nacional ou uma cidade global, né, como São Paulo, Rio, que exercem influências globais. Então, toda essa dinâmica, essa transformação da cidade junto com a urbanização está associada a várias coisas, né? Sobre isso tem uma história interessante, né? Eu tenho uma amiga que mora em Viçosa, tá? Que é uma cidade de Minas Gerais. A cidade dela é uma cidade pequena, né? É uma cidade urbana, mas é uma cidade pequena, tem em média 72 mil habitantes, tá? Se comparar com a nossa cidade Campos tem mais de 400 mil habitantes. Então, pensem que, né, Viçosa é uma cidade pequena. Viçosa, ela tem uma população flutuante. O que é isso, população flutuante? Lá tem muitas universidades e muitos estudantes. Então, 72 mil habitantes, em média, é a população nativa, a população local. E durante o período que a faculdade está funcionando, que está tudo funcionando, a população, né, aumenta
tá? Para 90 e tantos mil. Então tem 20 e poucos mil população flutuante, das pessoas que vão para lá estudar, ficam lá um tempo, né? E depois voltam para suas cidades no fim de semana ou ficam morando lá por um tempo. Então, galera, por que eu tô citando Viçosa? Porque Viçosa, né, essa amiga, ela estava falando de como que a prefeitura de Viçosa está encarando aí a questão do isolamento social, das regras de isolamento social, né? Estão encarando de uma forma que eu considerei interessante no sentido de organização, né, da logística, e que só é possível também devido, claro, ao número de habitantes, tá? Eles estão fazendo uma coisa que eu achei interessante, eles estão fazendo rodízio, né, de pessoas pelas ruas. Vocês sabem que atualmente só os serviços essenciais estão funcionando, né? Quem são os serviços essenciais? Supermercado, hortifruti, farmácias, hospitais, né? Dentistas com hora marcada de serviços de urgência. Então, só os serviços essenciais estão funcionando. Os outros serviços estão fechados, atendendo delivery e tudo mais. E aí, né, isso está gerando, claro, grandes impactos para a economia. Só que, neste momento, o mais importante é nós preservarmos a saúde de toda a população. Aí, o que o prefeito de Viçosa, né, fez para tentar organizar isso de uma melhor forma? Ele considerou que os outros comércios pudessem abrir, né, para tentar, ele está testando, né, vendo como que isso vai funcionar. Então ele considerou que os outros comércios abrissem, né, a partir de quarta-feira agora, e aí, de quarta-feira dessa semana, e aí ele fez um rodízio, por exemplo, pelo final do número de CPF das pessoas. CPF é um documento, né, um cadastro de pessoas físicas, toda pessoa tem esse documento, e ele tem um número. Aí ele pegou o finalzinho do CPF. Por exemplo, se você tem CPF terminado com 1, 2 ou 3, né? O seu dia de sair é segunda-feira. Se você tem seu CPF terminado 4, 5, 6, seu dia de sair é terça-feira. Se o seu CPF termina 7, 8, 9 ou 0, acho que é isso, se não me engano, seu dia de sair é quarta-feira. Aí repete, né? Segunda, 1, 2, 3, né? Terça, 4, 5, 6, quarta, 7, 8, 9, 0. E aí, de novo, quinta, 1, 2, 3, né? Sexta, 4, 5, 6, sábado, né? 7, 8, 9, 0. Então, ele está organizando um sistema de rodízio para quê? E, claro, com todas as determinações, especificações, todas as lojas terão que marcar no chão, pintar o chão, estabelecendo uma distância mínima de 2 metros por pessoa. E os estabelecimentos, quando forem atender as pessoas, terão, né, que pedir o documento. As pessoas irão ter que apresentar o documento mostrando, né, que elas estão dentro daquele sistema de rodízio do dia. A pessoa que, por exemplo, meu CPF termina em 1, né? Meu dia é segunda e quinta. E eu, sei lá, por acaso eu vou terça-feira lá pro comércio. Esse comércio não vai me atender, ele vai pedir meu CPF. Quando ele verificar que o meu CPF não bate com o número que está determinado para o dia, que está liberado para ser atendido no dia, eu não vou ser atendido. E como que vai ser feito isso? Porque se os estabelecimentos não fizerem isso, eles serão multados e até mesmo fechados. Então existe uma fiscalização e tudo mais. Mas por que eu estou falando de tudo isso? Porque isso tem tudo a ver com o que a gente está fazendo, com o que a gente está estudando. Porque a organização dos serviços da cidade, né, de Viçosa, que é uma cidade pequena, agora no período de coronavírus, né, e como que isso afeta as relações econômicas, porque o que é uma cidade, se não que um sistema, né, de relacionamentos econômicos, sociais, né, e isso tudo é facilitado ou dificultado a partir, né, do sistema que se constrói. Se é um sistema de via, se existem, como eu falei com vocês nos vídeos anteriores, se existe saneamento básico, se a população é atendida. Então, tudo isso, né, está relacionado ao que a gente tem estudado sobre cidades, tudo bem? E também a história da cidade, né? Lembra
que a gente falou. Então, a história também tem tudo a ver, né? Por exemplo, industrialização no Brasil. Lembra que eu falei com vocês que se inicia, né, que tem seus processos mais fortes a partir da década de 1970, né, o processo de industrialização brasileiro, né? E aí, a partir desse processo de industrialização na década de 70, há um grande crescimento urbano, porque essas indústrias irão se localizar no ambiente urbano, tá? Que apresentarão, aí cidades apresentarão crescimento vegetativo, que é o crescimento populacional, a partir das taxas de natalidade, e a partir desse êxodo, né, dessa leva de pessoas que essa cidade recebe. Então, a história é fundamental para a gente entender os processos de urbanização e de industrialização que andam juntinho. Indústria anda juntinho com a urbanização. Então, a gente viu a industrialização, o processo de construção das indústrias em 1970 no Brasil, associado à mecanização dos campos, né? Levou a um grande processo de crescimento urbano, de êxodo rural. Aí a cidade precisava se preparar para receber essas pessoas, para receber essas indústrias. Daí a gente tem os processos de urbanização. Tudo isso tem a ver com a história. Como assim a ver com a história, tia Karine? 1970. 1970, tá? É o que a gente chama de pós-guerras. As guerras mundiais acabam em 1950. A partir de 1950, o mundo inteiro, né, em 45 na verdade, a partir de 1945, 1950, o mundo todo se reúne para mudar, né, mudar as formas de se comunicar, as formas de se relacionar, as formas de construir. A economia precisa se recuperar de todos os estragos que as guerras mundiais causaram. E nós estamos inseridos nesse processo. A gente entra nesse processo, né, a partir de 1950, o processo de industrialização, para começar a construir produzir os nossos próprios produtos. E como a gente foi colonizado durante muito tempo pelos europeus, principalmente pelos portugueses, a gente não sabia fazer isso. Por exemplo, a gente precisava se industrializar, né? Construir indústrias para fortalecer o nosso país, fortalecer a nossa economia nacional. Só que a gente não sabia fazer isso. A gente precisava se urbanizar, né? Para construir indústrias, é necessário construir infraestrutura. Então a gente precisava se industrializar e se urbanizar. Também não sabíamos. Então a gente buscou exemplos aonde? Na Inglaterra, né? A gente buscou exemplos europeus e a gente trouxe de lá algumas teorias para aplicar aqui no nosso contexto brasileiro. Ou seja, perguntamos para eles assim, basicamente, como que vocês fizeram sua industrialização? Aí, né, os estudiosos estudaram e trouxeram para cá alguns modelos. Como que vocês fizeram sua urbanização? E trouxe para cá. Só que, lembra que a gente falou que cada país tem as suas especificidades, né? Como assim especificidades? É específico, não dá para reproduzir, refazer o processo de industrialização igualzinho que aconteceu na Inglaterra. Porque a Inglaterra é outro país, com outra condição socioeconômica, com outro povo, com outra língua, em outro continente, enfim. Não dá para reproduzir, refazer. Por isso é importante o estudo da história. Saber que todos os processos que a gente tem hoje estão diretamente associados à nossa história. A história do Brasil enquanto colônia, né? A história de exploração dos recursos no Brasil. Por que a gente levou tanto tempo? Se a Inglaterra fez a Revolução Industrial lá em 1789, a nossa Revolução Industrial só aconteceu em 1970. Ó, quanto tempo. Aí pergunto, por que a Inglaterra fez a Revolução Industrial dela, se industrializou lá em 1789, e aqui o Brasil só foi em 1970, né? Quase 200 anos depois. Tudo isso tem a ver com a história, né? História, nós éramos colônia, né? Até 1822 nós éramos colônia. O Brasil declarou a independência a partir de 1822. E depois de 1822, como ser um país, né? Como construir um país
se a gente está dependente, se a nossa mentalidade ainda é muito organizada, se o idioma que a gente fala, o português, né, foi ensinado para gente, né, não é ensinado para gente a partir do estrangeiro, né, do português estrangeiro que veio, colonizou a terra e ensinou para gente o idioma. Então a gente não aprendeu o idioma do nativo, do povo da terra, né? Então a gente ficou muito dependente, desde a língua, quem ensinou a língua oficial do Brasil foram os estrangeiros, os nossos modelos de escola, de urbanização, de industrialização, as nossas empresas são de modelo estrangeiro, né? Por isso que é necessário um resgate histórico de nossa história, de nosso povo, para a gente saber quem nós somos de fato, para a gente construir respostas a partir da nossa história. Porque quando a gente só fica estudando a história dos outros, a gente vai tentar pensar como eles, né? A gente tende a pensar como eles. Então é necessário a gente conhecer a nossa história. E sobre isso, eu tenho uma dica maravilhosa para vocês, tá? Os alunos do IFE, do Instituto Federal Fluminense, lançaram uma HQ, uma história em quadrinhos sobre o povo Goitacá, sobre o povo desta terra, né, da nossa cidade, Campos dos Goitacás. Povo nativo que foi exterminado, né, que foi brutalmente assassinado nos processos de colonização. Falando de cidade, falando da história, as marcas da história estão em todas as partes da nossa cidade, tá? Então a gente vai tentar resgatar. A atividade de hoje para vocês é essa. Olha que atividade delícia. A atividade de hoje para vocês é essa. Vocês vão lá no Instagram, tá? No Instagram da galera que produziu. Eles estão produzindo uma HQ, uma história em quadrinhos do Índio Goitacá, chamada Amnésia, tá? Amnésia, ou seja, processo de esquecimento. Como que esqueceram a história do Goitacá na cidade que é terra dos índios Goitacá, do nativo Goitacá. Então, tem o propósito de resgatar, de trazer pra gente um pouco dessa história. Então, tarefa de hoje. E lá no Instagram, eu vou passar para vocês as informações direitinho. O Instagram é Amnésia, tá? O Instagram é Amnésia. E nesse Instagram, vocês vão curtir o Instagram e vão ter acesso ao primeiro capítulo da HQ, tá? Então, vocês lerão essa HQ. Olha que legal, o primeiro capítulo da história em quadrinhos, tá? E vão tentar associar com o que a gente está falando. Basicamente, vão ler o capítulo da HQ, da história em quadrinhos, e vão falar assim, o que essa HQ tem a ver com o que a gente está estudando? De industrialização, de urbanização das nossas cidades, né? Tentar buscar uma conexão entre as duas coisas. Pode ser qualquer coisa, tá? Mas a ideia é vocês fazerem o quê? Conectar a história da nossa cidade com os processos de urbanização e de industrialização, que é o conteúdo que a gente está estudando. Grande beijo, até a próxima. Eu vou colocar aqui, né, no finalzinho do vídeo, as imagens, né, da HQ, se por acaso alguém não conseguir acesso a elas, tá bom? Beijão, até a próxima.